gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Um dos nossos oficiais leu até esse texto no início dessa semana, e eu quero trazê-lo novamente para a nossa reflexão. Mateus capítulo 19, no versículo 16, a história de um jovem, de um homem numa classe social elevada. A Bíblia diz que é um homem rico, né? Um jovem homem rico. Pelo fato de ter uma classe social avantajada naquela época de tanta dificuldade, ele era bem privilegiado e não sofria algumas situações que é comum de pessoas pobres, né? Muito obrigado por você ter ofertado, amém? Então, diz assim, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Então, começa assim, esse texto registrado em Mateus capítulo 19, no versículo 16 a seguir. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então o jovem perguntou: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta então ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Olha, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá então salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas tudo é possível a Deus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele
que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herderá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, onde nós estamos sendo grandemente abençoados com a tua presença, sabe? Porque a tua presença nos completa, e nos completa mesmo, Senhor. Aqui na tua presença, independente do lugar que nós estejamos, na tua presença, a gente sente paz. Independente do lugar físico que nós buscamos a tua presença, ela, ó Deus, nos completa, nos produz esperança, ânimo. É maravilhosa a tua presença. E só estamos na tua presença, porque um dia Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar esse direito de estar na tua presença. E depois o teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos trouxe para a tua casa, para a tua presença. Isso é maravilhoso. Agora a gente precisa ouvir a tua voz, sabe, Senhor? É a tua, não é a minha. Pai, cada um que está aqui, e cada um que está, ó Deus, em seus lares, nos vendo, Senhor, precisa ouvir é a tua voz e não a minha. Então, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude agora a traduzir o texto lido, ó Pai, na tua vontade, e que teu Espírito Santo venha, ó Deus, incutir em nossas mentes, esclarecer em nosso coração, ó Deus, Pai da glória, o que a gente precisa ouvir essa noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente eu quero dizer que esse texto não tem nada a ver com essa questão das pessoas ricas, das pessoas que têm posse, primeiro abrir mão da sua posse para poder entrar no reino de Deus. Não é nada disso. E também não tem nada a ver, não tem mal nenhum ter posses. Todos nós que estamos aqui, todos que estão nos ouvindo, gostaria de ter um poder aquisitivo. Isso não é pecado. Esse texto trata de outra situação. O Senhor provocou esse jovem, né, esta pessoa, a entender as coisas. E a gente vai ver algumas lições, né, que a gente precisa aprender para enfrentar esses dias maus que nós estamos vivendo. Na verdade, esses dias a gente pode afirmar, sem medo de errar, com tranquilidade, que são os últimos dias da sociedade humana, né? Os últimos dias da humanidade como um todo, né? São dias difíceis, dias que realmente faz com que a gente pare e pensa em coisas que normalmente a gente não pensaria se estivéssemos na normalidade do cotidiano que até então nós tínhamos. Bom, quando tirou os descendentes de Abraão do Egito para colocá-los na terra prometida, Deus estabeleceu uma aliança que, em resumo, dizia o seguinte: se vocês me obedecerem, desfrutarão abundância. Se me desobedecerem, sofrerão fome,
pestilências, pobreza e invasão estrangeira. Em outras palavras, senhores, Deus estava dizendo para o seu povo, né, que a abundância material, a riqueza material, deve ser constituída sobre um firme fundamento, uma firme fundamentação espiritual. Né? Então, em outras palavras, a riqueza, a prosperidade tinha que estar ligada com as questões espirituais. Né? Porque para Jesus, né, o dinheiro e posse são coisas neutras. E não possui nenhuma relação com o novo reino. Então, a pessoa ter ou não posses, para o Senhor, é uma situação neutra. Não é pelo fato da pessoa ter ou não ter que ela vai ser impedida, né, de entrar no reino de Deus. Né? Agora, a não ser que o fato de que elas, ou seja, as riquezas, possam desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor considera importante. Né? Então, quando aquilo que você tem, aquilo que você quer, ou aquilo que você trabalha para conquistar, começa a desviar a sua atenção da vontade de Deus, ou quando as riquezas, os bens materiais, ela se colocam entre você e a vontade de Deus, quando ela te tira do centro da vontade de Deus, aí sim começa a ter problema. Era o caso desse homem rico. Né? Então, quando o Senhor Jesus falou aquilo, né, para aquele jovem, ele estava provocando o jovem a compreender essas questões, de que ter ou não ter, independe de entrar ou não no reino de Deus. Né? O Senhor estava dando uma provocada nele. O Senhor sabia realmente qual era a intenção, qual era o coração. Tanto é que quando ele chegou e perguntou, Senhor, bom mestre, né? O Senhor já chegou e perguntou, bom, por que você me chama bom, de bom? Em outras palavras, o Senhor estava falando o seguinte, bom, se você está me chamando de bom, você sabe que bom é só Deus, então você está reconhecendo que eu sou Deus, é isso? É isso que você está reconhecendo, que eu sou o Senhor na sua vida? E aí o Senhor Jesus começou então a traçar um diálogo com aquele homem que não tinha dificuldades financeiras, né? Não tinha problemas advindas da falta de condições financeiras, que pleiteava entrar no reino dos céus. Né? Mas a intenção daquele jovem era entrar no reino dos céus negociando, né, com bens materiais essa entrada. Né? Ou seja, em outras palavras, ele queria trocar, né, queria fazer um negócio, né, monetariamente com Jesus para poder entrar no reino dos céus. Ele queria comprar o caminho para chegar até o reino dos céus. Né? Aí o Senhor começou a trabalhar essa questão com ele. Né? Então, a ideia do Senhor é que aquele homem aprendesse a confiar inteiramente em Deus. Então, porque até então aquele jovem confiava na sua estrutura financeira, não confiava em Deus, né? Porque quando o Senhor disse justamente isso, que a dificuldade de quem tem condições de resolver os seus problemas, né, fica difícil para ele entrar no reino de Deus, é isso. Por quê? Porque é uma pessoa autossuficiente, não tem dificuldade, não tem problema.
né? E quando os problemas vêm, eles conseguem, de uma maneira ou de outra, resolver os problemas, porque ele é uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa que tem recursos, é uma pessoa que tem condições, é uma pessoa que tem como resolver as questões. Sabe, senhores, às vezes o que dificulta as pessoas a parar para ouvir a palavra, o que dificulta as pessoas a buscar um momento como esse de congregar, de louvar o Senhor, é justamente isso. Às vezes a pessoa tem um alto senso de valor pessoal, de valores pessoal. Então ele acha que não precisa. E já aconteceu comigo de pessoas, quando eu estava conversando com eles sobre essa questão, até citou, mas olha só, pastor, a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, eu estou bem, eu não preciso. Quem precisa é quem está no crime, quem precisa é quem está nas drogas, quem precisa é quem está fazendo coisas erradas. Que é isso? Quem fala assim é uma pessoa que se estriba na sua justiça pessoal, se estriba nas suas condições pessoal, né? Se estriba na sua justiça própria, né? Então Jesus ele estava trabalhando essa questão com aquele jovem, mesmo porque a prosperidade vinda de Deus é imaterial. Então a bênção material, ou a prosperidade, né, de Deus, ela tem um teor imaterial, né? E por isso a gente pode viver fora da pressão de nos preocupar em perder coisas, né? Por quê? Porque a riqueza de Deus é imaterial, né? A gente é rico porque Ele derrubou as suas riquezas insondáveis em nosso coração pelo Espírito Santo, e isso a gente não perde, isso Ele que nos deu, né? Então essa riqueza Ele compartilhou conosco voluntariamente, é nossa, né? Por amor Ele fez isso, né? Então aquele homem que era um religioso, ele era um religioso, né? Então ele procurava se achegar até o Senhor, né? Ele tinha os seus procedimentos religiosos, porque toda pessoa que é religiosa, né, seja qual for a religião, tem justamente esse desejo, tem justamente esse objetivo de achegar-se ao seu Criador através da sua prática religiosa, né? Agora a questão é que o único caminho que foi traçado entre Deus e o homem para que ele chegasse, né, até Deus propriamente dito, né, é único. Independe de prática religiosa, independe de liturgia, independe de cultos bem elaborados, só depende do coração da pessoa, abrir o seu coração, entregar o seu coração ao Senhor e trilhar o caminho que Ele determinou. Então ele estava trabalhando essa questão com Jesus, com o jovem, né? Quando ele disse, olha, você quer ser perfeito? Interessante que ele começou, ele disse assim, então cumpra os mandamentos, né? E Jesus sabia que aquele jovem sabia qual eram os mandamentos, decor, né? Aí ele, quais mandamentos? Aí o Senhor começou, né? E ali ele pontuou todas as questões. Ele pontuou a necessidade de pureza conjugal. Sabe, senhores, essa conversa de Jesus com esse homem, ela é tão contemporânea, ela é tão necessária, né? Por quê? Porque nesse diálogo o Senhor tratou muitas questões que hoje a gente vive, né? A questão da infidelidade conjugal. Hoje a coisa mais comum que tem são casamentos sendo desfeitos por causa da flexibilidade de relacionamentos, né? Hoje muitas pessoas são profundamente magoadas, profundamente marcadas, a sua alma profundamente triste, porque tem que lutar com perdão, da questão de liberar perdão para o seu cônjuge que o traiu. Quantos casamentos, quantas pessoas com 20, 30 anos de casado, infelizmente, por deslize de uma das partes, acaba sendo alvo, né, dessa flexibilidade comportamental que toma conta da sociedade hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente começa a pegar pelos jovens, a gente percebe que hoje em dia, a intimidade física entre jovens que namoram é a coisa mais natural.
E a gente sabe disso, que a gente conhece os ensinos da palavra de Deus, que essas intimidades físicas são destinadas, são permitidas somente quando houver a confirmação de um relacionamento conjugal, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia é comum. Hoje a gente vê jovens presos pela culpa, pela depressão, por sentimentos produzidos pela acusação do demônio, porque não consegue resistir a essa questão, porque é normal hoje. Hoje o namoro vamos para a cama primeiro para ver se a gente vai casar depois. Então é normal essa questão. E aí Jesus começou a tratar essas questões todas, da pureza do relacionamento, quando ele disse para o jovem: você quer saber quais são os seus mandamentos? Primeiro, honra seu pai e sua mãe. Uma outra questão, hoje é tão contemporânea essa necessidade de a gente compreender essas orientações de Jesus, porque o que a gente vê hoje é um desrespeito total com relação entre pai e filhos. Hoje é normal a gente ver nas notícias, no cotidiano, de que filho matou pai e pai matou filho. É normal. Então, existe uma flexibilidade com relação à sacralidade da família, né? Existe uma desconstrução, né, dessa célula sagrada chamada família. Está tudo de cabeça para baixo, né? Então, Jesus foi bem no cerne da questão. Honra teu pai e tua mãe. E aí ele continuou orientando sobre outras questões. Olha, não matarás, né? Não seja violento. E começou a trabalhar tantas outras questões que a gente vive hoje. A gente vê isso todo dia no nosso cotidiano, né? Então, Jesus ele estava dizendo: olha, não, para aquele jovem, em outras palavras, não adianta você querer comprar a sua salvação com as condições que você tem, né? Que você não vai conseguir, né? Não adianta você ter condições de comprar a salvação, porque a salvação não está à venda. O que você precisa fazer é parar de pecar. O que você precisa fazer é parar de contradizer, de contrariar os ensinos desse Deus que você conhece e está procurando servir. Inclusive, abrir mão daquilo que você tem para compartilhar com os que precisam. E depois você me segue. Isso travou ele. Isso travou. Então, a ideia era que aquele homem aprendesse esses valores, essas questões de perder coisas, de ganhar coisas, de ter coisas. Quantas pessoas que estão totalmente deprimidas porque estão perdendo coisas nessa época que nós estamos vivendo? Quantas pessoas estão totalmente escravas do medo, do pavor, perdendo a tranquilidade, na possibilidade do dia seguinte chegar na sua empresa e ter perdido o seu serviço? Quantas pessoas hoje vivem apavoradas dessa maneira? Quantas pessoas vivem apavoradas porque não tem o seu emprego, porque perdeu o seu emprego e agora tem medo, não está conseguindo achar um outro emprego? Pavor de perder coisas. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. Eu quero dizer para você que está me ouvindo e para você que está aqui presencialmente: não importa se você tem ou não tem alguma coisa, não importa se você está ou não empregado, não importa se você tem ou não possibilidade de arrumar um serviço amanhã. O que importa é que se você estiver no centro da vontade de Deus, você estará sendo cuidado, porque o nosso Deus é um Deus zeloso que cuida dos seus filhos, assim como nós que somos imperfeitos, cuidamos dos nossos filhos, cuidamos da nossa esposa, do nosso esposo, cuidamos das nossas coisas. Deus, que é totalmente perfeito, cuidará de cada um daquele que o serve. Podemos aplaudir o Senhor por causa disso? Ele cuida mesmo. Glória a Deus, cuida, não é, pastora? Cuida. Ele cuida.
E cuida de maneira majestosa, não é, pastor? De maneira surpreendente. Ele cuida, ele tem um zelo. Olha para a sua vida, meu irmão, que está aqui, que está aí. Quanto tempo que nós estamos vivendo essa situação? Eu disse quase 7 meses. Eu não sei de quantos que estão me vendo, me ouvindo e de quantos que estão aqui estão desempregados. Eu não sei. Mas o que eu sei, que eu posso afirmar sem medo de errar, é que você acordou, tomou café, almoçou e bem, tomou o seu refrigerante, seu suquinho, está preparado para jantar, está sentadinho, com o controle na mão, no Facebook ou nas outras redes sociais, me ouvindo. Isso é o que, meu irmão? Cuidado de Deus. É o que isso? Cuidado. Eu estou olhando para algumas pessoas que infelizmente são viúvas e viúvos. Não tem mais aquele que sustentava. Mas Deus continua cuidando. Ele é maravilhoso. E ele queria, Jesus estava provocando aquele jovem para entender justamente isso. Ele não queria. Jesus não queria que ele abrisse mão da sua fortuna, não era a intenção. Mas a intenção do Senhor era provocar. É colocar o que estava internamente naquele homem com relação a ele. E é isso que acontece muitas vezes conosco, senhores, que estão aqui, que está aí. Muitas coisas acontecem na nossa vida para que nós sejamos provocados. Não para que a gente seja destruído ou detonado, desculpa a liberdade de expressão. Mas as coisas acontecem na nossa vida para que a gente seja provocado a conhecer esse Deus que a gente serve. Então algumas adversidades vêm na nossa vida, a tempestade vem e é repentina. Ela chega. As coisas na nossa vida chegam assim, é repentina. E vira de uma hora para outra, a nossa estabilidade vira de uma hora para outra sem aviso prévio. A situação não manda um WhatsApp para nós dizendo, ó, se prepara porque amanhã a sua história vai mudar porque eu vou bater na tua porta. Não! Você não recebe uma ligação dos problemas. Olha, alô, é o fulano? Sim, então, aqui é o problema. Ó, eu estou te avisando que amanhã às 9 horas eu vou chegar na sua vida. Os problemas vêm de repente. Muda. Independente se você tem estrutura ou não, se você tem condições ou não. O mundo inteiro está comovido por aquele jovem artista que morreu. Morreu repentinamente. Em pleno auge da sua fama, da sua carreira, ele morreu. E chocou. E era um jovem que tinha conquistado os seus sonhos. Tinha colocado alvo na sua vida e tinha conseguido atingir os seus alvos. Estava bem financeiramente. Estava bem. A sua fama era muito grande. Era ovacionado. Era aplaudido pelo seu bom desempenho. Mas de repente mudou. Mudou. E se a pessoa não estiver estribada nos valores que realmente são valores, ela se perde. Porque se as pessoas gastam a vida buscando ter coisas, até vai conseguir as coisas, porque o obreiro é digno do seu salário. Se a pessoa investe em si, trabalha, estuda, vai para cima, ela consegue prosperar. Porém, se esse mesmo empenho de prosperidade material não estiver focado na vontade de buscar e conhecer a Deus, isso de nada vai adiantar. Era isso que Jesus estava falando com aquele jovem. Bom,
as coisas que precisamos saber olhando para esse texto, que é tão extraordinário. Primeiro, precisamos pensar seriamente sobre a questão da eternidade. A gente precisa pensar sobre essa questão da eternidade. No versículo 16, a gente vê que o jovem, aproximando-se de Jesus, disse: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a eternidade? Olha só, vocês perceberam? Ele tinha tudo. Ele tinha poder aquisitivo. Ele tinha condições financeiras. Não lhe faltava nada materialmente falando. Mas faltava a certeza da eternidade. Então, esse jovem ele já se preocupava com essa questão, e a gente precisa pensar seriamente sobre essa questão da eternidade. Você, nós precisamos pensar seriamente na verdade de que a qualquer momento nós estaremos entrando na eternidade. Agora a questão é como nós seremos introduzidos nessa eternidade. Qual vai ser a nossa confiança de adentrar com tranquilidade nessa eternidade? O que a gente tem? Aí, um rei da Inglaterra, nos seus últimos dias de vida, ele chamou todos os seus conselheiros e disse: eu dou a metade da minha fortuna para quem conseguir me garantir mais uns dias de vida. Ninguém. Então, a gente precisa pensar sobre essa questão da eternidade. O fato é que, gente, que não tem por onde. A perspectiva da morte, ela traz um jeito todo especial, todo próprio, de fazer a pessoa pensar nas coisas que realmente importam. Quando a pessoa está encarando essa possibilidade de morrer, ela começa a pensar em coisas. Ela começa realmente a avaliar o que realmente importa. Então, por que isso? Por que isso? Porque a morte é real. A morte é o caminho que vai nos levar até a eternidade. E todos nós entraremos na eternidade. Agora a questão, onde é que nós e como nós passaremos essa eternidade? Então, tem várias ideias. Dependendo do segmento religioso, tem várias ideias com relação à eternidade. Uns dizem, o segmento religioso diz que morreu, vai entrar num lugar, vai passar um determinado tempo para pagar os seus pecados. E depois que pagar esses pecados, a pessoa vai nascer de novo num outro corpo. O outro segmento diz que morreu, precisa-se pagar um determinado período de purgatório para poder ser adentrado na presença do Senhor.
Um outro grupo, que não crê em nada, diz que, pronto, morreu, acabou, a vida é aqui, então tem que viver aqui e agora. Outros dizem que morreu, vai dormir eternamente, enfim. Agora, o fato é que todo ser humano entende, se preocupa com essa questão da eternidade. Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Vem o juízo e a eternidade. Então, não haverá mais tempo para arrependimento. Agora, por que é que a gente pensa tanto sobre essas coisas? Porque o homem já tem em si a noção da eternidade em seu coração. Deus já colocou isso no coraçãozinho da gente. Ele já colocou isso. Esse jovem rico, ele tinha isso. Essa sementinha, ele tinha no coração. Você que está me ouvindo, que não tem uma prática religiosa, ou coisa do tipo, você tem essa sementinha no coração. Você que está aqui, que já serve o Senhor, você tem essa consciência de eternidade. E tanto para um como para outro, a coisa é séria e deve ser pesada, olhada, avaliada com muita seriedade. Porque o fato da gente saber que nós iremos ser introduzidos numa eternidade, não resolve tudo. A gente precisa saber como que nós iremos adentrar nessa eternidade. E era isso que Jesus estava provocando aquele jovem a pensar. Por que a gente tem esse entendimento no coração? Eclesiastes 3:11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Fez mesmo, não é? Gente, como que Deus é maravilhoso. Eu fico assistindo esses programas, esses documentários, e a gente vê a perfeição que existe na natureza, lá naquele profundo oceano, onde até então, né, ninguém chegava lá. O homem, com a sua evolução, acabou chegando na profundidade. Claro que não em todo lugar, mas como é interessante a natureza com os seus domínios, com as suas ordens natural das coisas. Como que Deus é perfeito nas coisas, como as coisas acontecem como um relógio, como as coisas funcionam. E Deus fez aquilo lá, perfeitamente, pura e simplesmente porque Ele faz coisas maravilhosas. Ele não fez para mostrar. Ele fez pura e simplesmente porque Ele é Deus. Qual que é a ideia? Tem coisas na sua vida que Deus faz e fará. Não é para mostrar que você é o melhor ou que você é o pior, que você é fiel ou que você é infiel. Ele faz porque Ele é bom. Ele não faz porque você merece ou porque não merece. Porque se Deus só fizesse coisas por nós e para nós, por questão de méritos, ninguém receberia nada a não ser a condenação. Porque as Escrituras dizem que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça, da misericórdia de Deus. E a sentença da morte que Jesus recebeu na cruz era nossa. Agora, por que Deus... Eu queria fazer uma analogia com essa questão. A gente sabe que Jesus é Deus, que Deus se fez homem na pessoa de Jesus, no corpo de Jesus, e andou entre nós. Se revelou, é autorrevelação de Deus. Se deu através da palavra e através da pessoa de Jesus. Porque se Deus não tivesse se autorrevelado, ninguém ia conhecê-lo. Mas, olha, se é difícil para mim, para você, entender essas coisas, imagine para os discípulos. Imagine Pedro no barco com Jesus,
olhando, irmã Dirce, aquele homem dormindo. E imagina Pedro olhando e pensando, puxa, mas esse que está dormindo aqui é o Deus que criou tudo. Mas é mesmo? Esse Deus que criou tudo está entre nós, está dormindo aqui do meu lado? Imagina, pensa você, puxa vida, o Deus que criou tudo está comigo? Eu? Pecador do jeito que sou, desculpa a liberdade de expressão, pisão na bola do jeito que eu sou, o Deus Santo que criou tudo, está comigo? Tá, porque Deus é bom, e a sua bondade dura para sempre, e nós vamos aplaudi-lo, porque a bondade de Deus nos constrange. Aleluia, Deus é muito bom, aleluia, bom demais. E ouso a dizer que amanhã você que está em alta pressão e preocupação há muito tempo buscando alguma coisa de Deus, amanhã quando você enfrentar essa segunda-feira, você vai ver o quanto Deus é bom, porque Ele vai se manifestar de uma maneira totalmente especial, e você virá aqui contar esse testemunho, porque Deus é bom, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deixa eu falar, há tempo determinado para todas as coisas no propósito divino de Deus, inclusive para a sua vida. Alguma coisa não mudou na sua vida? E ela está sendo gerenciada pelo Senhor, não aconteceu ainda? Não é porque você não está orando muito, não é porque você não é merecedor, não é porque isso ou aquilo, é porque ainda não é tempo, porque existem todas as coisas determinadas por Deus, Ele controla tudo, e Ele sabe, e Ele mesmo disse, quando Ele esteve entre nós na pessoa santa de Jesus, Ele disse, olha, Deus é fiel, Ele não vai permitir situações, provas sobre a sua vida que você não suporta. Quando você não estiver suportando uma situação na sua vida, a bondade de Deus fará com que portas se abrirão sobre a sua vida, e você receberá o escape dessa situação, porque Deus cuida de todos. É isso que diz, é isso que eu vivo, e é isso que você pode viver, e é assim que você tem que crer, porque senão você trava, meu irmão. Fala para mim como é que você vai resolver o problema que você está vivendo. Fala para mim como é que nós vamos resolver o problema que nós estamos vivendo por condições pessoais. Não tem. O homem está de joelho diante da circunstância que tomou conta na humanidade atual. Só Deus na causa. Não sei nem de onde que veio esse... Crente inventa cada coisa, né? Só Deus na causa. Pois é, só Deus. E quando Ele chega, o mal sai. Quando Ele chega, o problema foge. Quando Ele chega, a morte desaparece, porque Ele venceu a morte e resgatou a chave da vida e nos deu para que hoje nós não morrêssemos, mas tivéssemos a eternidade. Era isso que Jesus estava provocando aquele homem rico a pensar. Agora, na verdade, a eternidade é um novo mundo criado por Deus para abrigar aqueles que creem em Jesus. É isso, eternidade é isso. É
é um outro planeta, é uma outra dimensão, é um outro lugar, que você não vai precisar pagar uma viagem interestelar para nenhum aventureiro estrangeiro, que agora a moda é essa, estão se preparando para levar pessoas para o outro planeta, porque esse planeta está com os dias contados. Pois é, sabiam disso? Esse é o novo empreendimento. Você que tem um dinheirinho aí, ó, entra nessa. Começa a construir foguete para vender passagem para pessoas ir para outro planeta, porque esse planeta vai acabar. É assim que estão dizendo. Então, a eternidade é um outro mundo, um outro lugar, uma dimensão que nós chegaremos lá através de Jesus. Olha só o que diz Apocalipse 21, do 1 ao 8. Então foi apresentado uma nova terra e um novo céu. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Então foi vista a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Eu sei que tem pessoas que vão casar aí, e se prepara, e se enfeitam, e escolhe o melhor vestido. Até o pastor que vai fazer o casamento, no caso eu, sou obrigado a arrumar uma roupa bem bonitinha, um terno bem bonito, os padrinhos têm que vir tudo bonitinho, as noivinhas têm que entrar toda graciosinha, todo mundo tem que estar com o cabelo preparado, as unhas feitinhas, porque a noiva vem. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Você tem que estar todo bonitinho, toda bonitinha, porque o noivo vem. A sua vida, espiritualmente falando, tem que estar toda direitinha, bonitinha, cheirosinha, porque o noivo vem. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e estes serão seus povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Pensa nisso. Quando você adentrar na eternidade, quando você chegar na eternidade, o próprio Deus o receberá. Aí vem: ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Se você tem chorado, sofrido, e mesmo assim permanecido na esperança, na fé, na fidelidade, ouça: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, porque os seus olhos serão enxutos pelo próprio Senhor. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse:
agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, para que todos saibam, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Bem-aventurados aqueles que ouvem e crêem e praticam a palavra do Senhor. E continuou: tudo está feito. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, qual é a vitória? Permanecer firme, mesmo tendo vontade de desistir. Qual é a vitória? Permanecer firme, mesmo se arrastando e tendo motivos para parar. Qual é a vitória? Mesmo tendo que enfrentar grandes dores e continuar firme, mesmo com todas as opressões e dores. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim, do próprio Senhor. Oh, maravilha! Este presente. E qual é o presente? Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Eternidade. Estamos falando de eternidade. Mas os covardes, porque a pessoa que é covarde, ela não quer enfrentar a oposição, não quer se indispor, ela não quer pagar o preço, ela quer ficar tranquilamente sossegado debaixo de uma árvore, se protegendo na sombra. Não quer pagar o preço da luta, não quer pagar o preço de abrir mão de si para o seguir ao Senhor. É por isso que está dizendo isso aqui. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas na eternidade é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte dentro da eternidade. Então, não é boa essa palavra. Não são boas essa parte da promessa. Mas eu, você, nós precisamos refletir com muita seriedade essa questão da eternidade. Porque independente de você ter ou não ter coisas, você chegará na eternidade. E era isso que Jesus estava falando com aquele jovem rico. Pense na eternidade, rapaz. Não pense só nos seus bens terrenos. É o que o Senhor fala para nós. Filhos, pense na eternidade. Não pense só nos privilégios. Filho, pense na eternidade. Não pense somente em preceitos religiosos. Pense na eternidade. Porque a gente é salvo por aliança, não por práticas religiosas. Porque nem toda religião trata com seriedade a questão da eternidade. Cada um tem os seus viés. Mas Jesus veio diretamente da eternidade para mostrar qual é o caminho para todo aquele que quer segui-lo, independente daquilo que ele está fazendo. Não são boas essas palavras.
Mas a gente precisa entender com profundidade por que Deus é bom. Foi isso no versículo 17 que Jesus perguntou para aquele jovem: por que você me chama de bom? Então a gente precisa entender com profundidade por que a gente acha que Deus é bom. Só porque Ele faz coisas que eu pontuei minutos atrás. Por que Deus é bom? Na verdade, buscar conhecer a Jesus é importante. Muito importante, porque os seus ensinamentos têm poder de mudar o homem. E essa mudança vem de dentro para fora. E uma mudança de dentro para fora transforma a pessoa numa nova criatura. Sabe por que você não pratica mais do que você praticava? Porque você foi mudado interiormente. E religião, ela é transmitida pelo exterior. Mente. Religião, ela mostra as coisas estereotipamente. Me ajudem. Eu gaguejei para o mundo inteiro ver. Então preciso que vocês ajudem. A religião mostra as coisas, mas o Espírito revela o coração. Não adianta eu ser religioso só de fora. Não adianta eu falar como religioso. Não adianta eu me vestir como religioso. Não adianta eu cantar como religioso. Não adianta eu olhar como religioso. Não adianta eu orar como religioso, se eu não for nova criatura. E essa transformação acontece de dentro para fora. O problema de tudo é que Deus dá às pessoas a liberdade de tomar suas próprias decisões. Mas isso é bom, mas o problema é quando as pessoas usam essa liberdade para desobedecer os mandamentos dados por Ele. O homem é livre para tomar as suas decisões. E a maioria das vezes, se ele não for transformado de dentro para fora, vai usar a sua liberdade para ofender os ensinos do Senhor. E era justamente isso que Jesus estava falando com aquele homem rico. Sobre isso, 1 João 3, do 1 a 6, diz o seguinte: para a gente entender a profundidade do amor de Deus, porque Deus é bom. Veja como é grande o amor do Pai por nós. Estou lendo 1 João 3, de 1 ao 6. O seu amor é tão grande, é tão grande, é tão grande, que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. Mesmo você achando que você é incapaz, mesmo você achando que você tem defeito, mesmo você achando que ninguém se interessa por você, você é chamado filho de Deus. E continua dizendo, e de fato somos seus filhos. Aí vem, é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Sabe o que esse texto está querendo dizer? É o seguinte, eu não sei se você já viveu essa situação, né, de conversa, mas a pessoa fala: poxa, mas eu não entendo crente. Eu não entendo cabeça de crente. Não entendo. Os caras não fazem nada, não curte nada, não faz nada, não bebe, não fuma, não cheira, não sei, alguns, né? Não faz isso, não faz aquilo outro, tá, não sei o quê. Só vive o dia inteiro na igreja, não entende a cabeça de Deus. Claro que não entende, porque ele não conheceu a Deus. Pois não conheceu a Deus. Meus amigos,
O Senhor nos chamando de amigos. Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Não dá para entender o que a gente vai ser, aquilo que eu disse. Como é que dá para entender que o próprio Deus estava dormindo no barquinho que Pedro estava? Como é que dá para entender que esse Deus tão tremendo mora dentro do seu coração, sabe o que você pensa, antes de você pedir, Ele já sabe o que você vai precisar, mas espera que você peça, porque você pedindo, você vai demonstrar fé, você pedindo, você vai demonstrar que você compreende que Ele está com você, e que você quer um diálogo com Ele. Não dá para entender. Porém, sabemos isso, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica a si mesmo. Assim como Cristo é puro, todo aquele que tem a esperança de estar na eternidade com o Senhor, purifica a si mesmo, porque Cristo é puro. Por que você não faz? Porque o seu pastor não deixa? Não, porque eu tenho que me purificar, porque Cristo é puro. Por que você não vai? Porque a mulher não deixa, porque ela vai entregar você para o pastor, porque você está na doutrina dos crentes. Não, porque aquele que ama a Cristo tem que purificar a si mesmo, porque Cristo é puro. Porque você não vai? Porque você fica aí dormindo no barulho de pastor, no barulho de crente. Não, eu não vou, eu não faço, embora eu queira, porque eu tenho que ser puro, porque Cristo é puro. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então o pecado não tem nada a ver com tantas outras coisas aí que a gente... Pecado é quebrar a lei de Deus. Tudo que é lei de Deus, que Deus disse não, e a gente vai e faz, estamos pecando. Tudo que Deus disse para a gente não fazer, a forma em que Deus disse para a gente não pensar, a gente faz, está quebrando, estamos pecando. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra de lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Pois é, eu estou lendo 1 João 3, de 1 a 6. Pecado, gente, não tem nada a ver com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida, e muito menos com a vida em Deus. Pecado é para o mundo, que não conhece a Deus, mas nós que conhecemos a Deus, a gente tem que estar fora dessa, embarque fora dessa. Vou fazer uma camiseta assim, tem alguém aqui da costuraria? Faz uma camiseta assim: pecado, estou fora dessa. Pecado, embarque nessa, embarque fora dessa, não embarque nessa outra, embarque fora dessa. Complicou, né? Então é mais fácil dizer: pecado não. Pois é, porém quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Para finalizar, precisamos saber no mínimo as coisas básicas se quisermos andar com Deus. Voltando, foi por isso que Jesus conversou com aquele rico: não adultere, não mate, não rouba, não minta. Tudo isso é pecado. Se você quiser entrar, Jesus dizendo para o rico, se você quiser entrar no reino de Deus, não mate, não rouba, não adultere. Precisamos saber no mínimo as coisas básicas se quisermos andar com Deus. No versículo 18 e 19, o Senhor perguntou para ele explicou para ele as coisas básicas que todo judeu religioso deveria saber. Agora,
João cita o básico, que todo o cristão, no caso nós, temos que saber. João 3, do 7 e 9. Irei ler e iremos encerrar. Meus filhinhos, isso é coisa básica que todo cristão deve saber. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto assim como Cristo o é. Qual que é a ideia, meu irmão? Gente, o mundo é normal fazer as coisas que não são corretas, é normal. Não tem que se escandalizar com as coisas que acontecem no mundo. Você tem que fugir das coisas que acontecem no mundo, porque o mundo vai de mal a pior. Isso que a gente está vendo que acontece por aí, é só o começo da degeneração total do ser humano. É produção. Existe uma oficina diabólica tremenda, criando, inventando formas de se pecar contra a Deus e os seus propósitos, e os seus pontos, e os seus mandamentos. Então o que a gente vê aí, gente, é normal. Falsos profetas, pessoas que fazem uso do púlpito, que são religiosos na aparência, mas no escondido são assassinos, mentirosos, roubadores, ambiciosos, capazes de fazer tudo por dinheiro. É normal. A gente não tem que falar, meu Deus, o que está acontecendo com as igrejas? Meu Deus, com a igreja não está acontecendo nada. Agora, o que está acontecendo são pessoas realmente que estão na igreja, que não conhecem a Cristo e continuam pecando. E por algumas razões tem voz na pregação, por alguma razão tem voz no louvor, por alguma razão tem voz no estudo, por alguma razão tem cargo eclesiástico, mas continua pecando porque não conhece a Deus. A igreja é santa, porque quem santificou foi o sangue de Cristo na cruz. Então ela é lavada pelo sangue purificador de Jesus. A igreja é pura. E Deus espera que todos que fazem parte dessa igreja também sejam santos. Inclusive eu que estou falando com a autoridade do Espírito Santo para todos vocês. Aliás, principalmente eu. Porque eu uso o microfone. Então a gente tem que fazer o que é correto. Versículo 8. Eu estou lendo João 3, do 7 a 9. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Graças a Deus que ele entrou na minha, na sua e na nossa vida e destruiu tudo que o diabo havia feito na nossa vida, e nós vamos aplaudi-lo, porque ele destruiu todo o mal que nós causávamos para a santidade de Deus. Glória a Jesus, por ter nos lavado, nos santificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Deus mora dentro da gente, não dá para continuar pecando. E ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Simples assim. Quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Tipo, aquele catador de papel. A sociedade está tão estranha, tão estranha, tão estranha, que as pessoas ovacionam quando alguém faz o que é direito. Aquele homem que catava papelão, que cata papelão para sobreviver, ele disse: eu achei muito dinheiro, mas esse dinheiro não é meu, tem que devolver. Todo mundo...
para vocês verem que caminho que o mundo está andando. Precisamos saber que para seguir o Senhor não basta só decorar mandamentos, mas sim estar preparado para tomar decisões difíceis. Pois é, foi o que Jesus disse para o rico. Você decorou bem aí, né? Agora você quer ser perfeito? Abra mão da sua riqueza. Vai cuidar dos pobres. E depois pegue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. O que ele fez? Baixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Porque servir ao Senhor significa ter que tomar decisões difíceis na vida, senhores. Servir ao Senhor significa abrir mão de coisas. E muitas vezes a nossa tranquilidade. Olha, sobre a necessidade que temos de vencer as ofertas do mundo para obedecer a Deus. Olha o conselho em 1 João 5, de 13 a 13. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, não só decorá-lo. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Por que os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer? Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Lembra? Eu venci o mundo e você vencerá também. Lembram que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, não somente com água e sangue. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão em pleno acordo. Nós aceitamos os testemunhos dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem muito mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho Jesus. Por isso que Jesus é o único que salva o homem, porque o próprio Deus deu o testemunho da salvação em Jesus Cristo. O próprio Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. É por isso que nós estamos aqui, porque o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos trouxe para a sua presença. Mas quem não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa, essa vida é minha, essa vida é de vocês, essa vida é sua, essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí ele diz: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês não têm dinheiro, vocês não têm posses, vocês não têm grande herança, vocês não têm um império, mas vocês têm a vida eterna. E Jesus estava dizendo para aquele jovem o seguinte: você tem dinheiro, mas você não tem a vida eterna. E isso faz a gente concluir que nós estamos no começo do fim. Então, aprendamos a valorizar o que realmente tem importância. E o que é que tem importância? É a comunhão com Deus em Cristo Jesus. Isto é importante. Ficamos em pé no nome de Jesus. E vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Dinheiro é uma questão de... é muito relativo. Hoje você não tem, amanhã você pode ter. As dívidas que você tem, uma hora você vai conseguir pagar.
e depois vai fazer outras dívidas. Agora, a sua salvação não tem como negociar. E que a graça de Deus esteja sobre todos nós quando a gente for enfrentar o mal da segunda-feira. Não temos ouro, não temos prata, mas o que a gente tem não tem preço, que é a eternidade em Cristo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por tudo. Obrigado pela tua graça, pela tua salvação a nós, graciosamente nos ofertada. Te amamos. E que o teu Espírito Santo nos tranquilize quando nós tivermos que enfrentar todos os problemas do cotidiano, em saber que uma hora os problemas irão acabar. Então estaremos eternamente com o Senhor. No nome de Jesus.